Bom dia a todos. Estamos aqui novamente para mais uma edição do Diálogo na Web. O tema é a terceirização. Temos dois convidados. O sociólogo José Pastore, que é, entre muitas outras coisas, presidente do Conselho de Emprego e Relações do Trabalho da Federação do Comércio de São Paulo, e Clemente Gans Lúcio, que é o diretor técnico do DIESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Esse é um tema bastante polêmico, que foi objeto de uma lei recentemente aprovada pelo presidente Temer. Suscitou polêmica durante a sua tramitação, continua a suscitar polêmica. Há, salvo engano, duas ações diretas de inconstitucionalidade impetradas no Supremo Tribunal Federal por partidos da oposição, Rede e PT. Tendo em vista que esse é um assunto que ainda receberá, digamos, contribuições do ponto de vista legislativo, porque há pelo menos um projeto importante relativo ao tema tramitando no Senado, considerando que há uma polêmica em relação à própria lei sancionada, acho que aqui nós temos um campo importante para esclarecer as pessoas a respeito dos méritos, eventuais deméritos, o que pode ser melhorado, o que pode ser corrigido em relação à legislação sobre essa matéria. Então, eu começo com uma pergunta bem geral, sobre, começando aqui pelo professor Pastore, sobre qual a necessidade de regular esta matéria e quais são os pontos positivos que há na lei recentemente aprovada pelo presidente Temer. Bem, o Brasil, até então, ele não possuía nenhuma regulação para contratar empresas terceirizadas. Havia apenas um expediente jurisprudencial, uma súmula do TST, que só permitia contratar atividades meio e proibia a contratação de atividades fim. Como ninguém consegue definir claramente o que é meio e o que é fim, a confusão reinava. Você tem, então, empresas condenadas, por exemplo, como um hospital, que contratou como terceirizado uma lavanderia e um setor de cozinha. E o juiz entendeu que isso aqui faz parte da atividade de recuperar a saúde do doente e, portanto, não pode ser terceirizado porque é uma atividade fim do hospital. Ou então uma empresa que fabrica papel e celulose, que foi condenada porque o juiz entendeu que ela não podia contratar uma outra empresa terceirizada para cortar os eucaliptos e levar a madeira até a fábrica. Então, isso gerava e está gerando ainda uma insegurança fantástica, né? E é preciso ter alguma coisa para poder... E esta lei reduzirá a incerteza jurídica com respeito à contratação de terceiros? Bom, essa lei, o que ela diz? Ela diz que você pode contratar terceiros. Ponto. Ou seja, é uma lei, não é mais uma súmula, tá certo? Então, a matéria está pacificada em termos de uma legislação que era necessária. Pode ser que haja questionamentos daqui para frente, mas vamos questionar uma lei, não uma súmula, né? Então, no meu entender, foi um passo importante. Não é uma lei perfeita, mas foi um passo muito importante para o Brasil, porque isso vai contribuir para reduzir a insegurança, não é? Do lado das empresas que contratam, e vai também melhorar muito o ambiente para os trabalhadores, sobretudo para os trabalhadores. Eu acho que a terceirização, ela tem três grandes beneficiários. Primeiro, o consumidor, porque você ganhando eficiência, você reduz o preço das mercadorias, dos bens e serviços, e o consumidor ganha. Segundo, o trabalhador, porque a lei está garantindo proteções que a CLT garante até alguma coisa a mais. E terceiro, o empresário, porque ele vai trabalhar com mais eficiência e mais segurança. Voltemos a esses três pontos. Antes de passar a palavra para você, Clemente, deixe aqui corrigir uma lacuna. Eu esqueci de informar que as pessoas podem fazer perguntas através do chat do Facebook ou então pelo e-mail alvivo@fundacalfhc.org.br. A pergunta é justamente sobre méritos e deméritos dessa lei recentemente aprovada. As centrais sindicais, todas elas, subscreveram um documento solicitando ao presidente Temer que vetasse a lei integralmente. Por quê? Bom, primeiro,
Ricardo, primeiro eu queria agradecer o convite, a oportunidade, o prazer estar aqui nesse debate, parabenizar a iniciativa da Fundação e estar aqui com o pastor fazendo esse debate importante. A discussão da terceirização é um debate longo, nós já temos quase 2 décadas de debates, e muitas vezes de embates, nada simples de serem realizados, porque esse fenômeno que transforma a organização das empresas e como que elas se organizam para produzir e estabelece uma ampliação grande na contratação de prestação de serviço, tornou a vida das empresas mais complexas e a vida dos trabalhadores mais difíceis. As empresas, parte delas, terceirizam buscando uma especialização que pode contribuir para uma melhoria do processo produtivo, mas a nossa experiência ao observar o fenômeno mostra que predomina nesse processo uma busca de redução de custos que recai sobre os trabalhadores na redução salarial, precarização nas condições de trabalho, saúde e segurança, investimento em qualificação e nas condições complementares do ponto de vista da proteção sindical. Isso que gera um nível de conflito enorme no local de trabalho, tem agregado para a Justiça do Trabalho um volume quase que estúpido de ações na Justiça, uma insegurança jurídica para os trabalhadores e para as empresas. Ao contrário do pastor, te parece que esta lei, tal como está, ela, digamos, não reduz o nível de insegurança jurídica e desguarnece os trabalhadores? Exato. Então, ao pensar esse fenômeno, com essas características, no processo de negociação longo que nós fizemos com os empresários, com o Congresso, com o próprio Poder Executivo, nós sempre falamos com o movimento sindical que é necessário uma lei que regulasse um processo de relações de produção e que essa regulação deveria gerar segurança jurídica para as empresas poderem contratar de forma adequada, segurança essa que deve ser garantida pela terceira na contratação dos trabalhadores. O que acontece? Em boa parte das contratações que são realizadas de forma insuficiente, as empresas fecham, abandonam os trabalhadores, não pagam os direitos, deixam os trabalhadores à deriva, deixa a empresa contratante sem o serviço e a empresa contratante tenta criar uma nova empresa para que aqueles mesmos trabalhadores continuem fazendo o mesmo serviço. E, no geral, essa empresa contratante arca com todo o ônus da empresa contratada que não realizou. A lei tem que dar segurança para a empresa contratar bem. Tem que dar segurança aos trabalhadores que terão seus direitos garantidos. Esta lei atual não mexe em nada disso. Ela simplesmente diz, a empresa contratante pode contratar o serviço que quiser. Dizer isso, provavelmente faz isso que o pastor disse. Vai transferir de uma súmula para a lei. O que vai acontecer agora? Vai virar um inferno o questionamento em relação a essa lei. O conflito na base vai continuar existindo, as ações na justiça vão continuar existindo, as empresas não vão ter a paz que elas imaginam, não vão ter a segurança, os trabalhadores não terão a garantia dos seus direitos, ou seja, a lei coloca um pano sobre um problema. Resolve o problema? Eu acho que não. Não acho que uma regulação desse tipo pacifica as relações de trabalho, e deveria pacificar. Deveria diminuir o conflito, deveria diminuir a tensão existente na relação de trabalho para que as empresas ganhassem produtividade. Não é o que acontece nessas situações. As empresas que contratam bem serviços especializados, qualificados, não continuarão tendo problema como não tem hoje. Tem várias empresas, inclusive, que contratam serviços que talvez não são classificados como atividade meio, são atividade fim, e não tem problema, porque contrato bem, tem sindicato que protege, tem acordo coletivo e a vida continua. Deixa eu pegar a bola aqui e levar de volta aqui para o pastor. Eu queria que você comentasse, porque eu acho que o Clemente foi a vários pontos importantes. Como leigo, eu me permito aqui chamar a atenção para alguns aspectos da lei que eventualmente mereçam comentário. Pela lei, a contratação de terceiros terá de ser feita pela CLT. Portanto, a cobertura de direitos, até onde eu compreenda, seria equivalente à do trabalhador não terceirizado. E há, digamos, a discussão sobre a subsidiariedade da empresa contratante em relação às obrigações trabalhistas da contratada. Qual a sua opinião sobre esses dois temas? A lei
tem razão o Clemente nos temores dele ou você tem uma visão mais otimista em relação à lei? Eu acho que o Clemente traçou um quadro catastrófico, que vai dar tudo errado, né? Eu acho que eu não teria coragem para dizer que vai dar tudo certo. Só o tempo vai dizer isso aí. Não dá para antecipar o que vai acontecer no mercado. Tem empresa que quebra hoje, tem empresa que vai quebrar amanhã, tem empresa que quebra dentro da terceirização, tem empresa que quebra fora da terceirização. Não é? Eu acho que a gente precisa dar um tempo ao tempo. Eu tenho a impressão, e num ponto eu concordo com o Clemente, é que não vai ter nenhum boom de terceirização, não vai ter uma explosão de terceirização. Quem tinha que terceirizar já está terceirizando, como ele falou. Portanto, Agora, a ideia de que isso é não, uma ferramenta para aumentar o emprego... Não, também não. Não para de pé. Isso é um reflexo mais adiante, muito remoto. A diferença é que quem está terceirizando e que vai continuar terceirizando vai ter mais segurança hoje para terceirizar. E o próprio trabalhador vai ter mais segurança para terceirizar. Porque quando você ataca, por exemplo, com uma ação trabalhista a contratante, isso tem reflexo na contratada. Ela corta o contrato, ela tem dificuldade, às vezes a contratada acaba deixando os trabalhadores na mão mesmo. Então eu penso que nós temos que dar um tempo ao tempo, o mercado de trabalho é muito complexo, não se pode antecipar catástrofe e nem céu de brigadeiro. O que está acontecendo aí vai continuar apenas com mais segurança. Agora, quanto à responsabilidade subsidiária que foi aprovada na lei, é a mesma que consta hoje da tal súmula. A súmula 331 fala que a responsabilidade é subsidiária e não solidária. No meu entender, a responsabilidade subsidiária é melhor para os trabalhadores. Explica só para as pessoas que não conhecem o tema a fundo a diferença entre solidária e subsidiária. Na responsabilidade solidária, apenas a contratante é responsável por tudo que acontece com os empregados da contratada, na área trabalhista e previdenciária. Na responsabilidade subsidiária, as duas são responsáveis pelo que acontece com os empregados da contratada. Então, de uma certa maneira, a subsidiária, ela dá uma dupla proteção. Mesmo porque, hoje em dia, toda ação trabalhista, ela começa assim, o juiz intima as duas. Intima tanto a contratante como a contratada. E isso aqui está havendo um equívoco, grande parte da imprensa, de achar que a subsidiária é uma proteção fraca. Não é, ao contrário, é uma proteção forte, é dupla. A solidária é uma proteção única. Então, eu acho que é muito importante um programa como esse aqui para você poder esclarecer esse ponto de que a responsabilidade subsidiária, além de ser a mesma que existe hoje, na visão do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, é a que vai existir na lei. Qual é a visão do Diese sobre esse tema e sobre o tema, digamos, da representação sindical nas empresas terceirizadas? Bom, Fausto, primeiro, é importante que a gente entenda que o processo de ampliação da terceirização, ele se deu em parte, eu diria em boa parte, visando redução de custo. E a redução de custo, ela rebate diretamente sobre as condições de trabalho e de salário. Interpondo uma empresa que tem que ter resultado, tem que ter lucro. Então, tem que reduzir. Eu gastava 100, quero gastar menos, vou colocar uma empresa intermediária que vai ter lucro e, portanto, o custo final do trabalho tem que reduzir muito. Bom, esse é o jogo. Né? Nós vamos regular esse jogo. É disso que nós estamos falando. Mas essa é uma redução que você está fazendo, porque as empresas que terceirizam só por causa de custo já desistiram há muito tempo. Nossa, isso aqui, reduzir por causa de só redução de custos, a empresa busca qualidade, qualificação, expertise, diversidade, flexibilidade. Depende. Se você olhar objetivamente o que acontece no mundo real, você vai ver que tem empresas, e muitas delas revertendo as terceirizações que fizeram. Exato, então tem um processo já de reversão, porque viram que não encontraram isso, perderam qualidade. Mas o fenômeno da precarização continua. O que nós estamos dizendo é a lei deveria dar condições para que esta situação não se expressasse em uma fragilização das relações de trabalho e nos contratos entre empresas. A discussão de como fazer isso, de que maneira regular essa relação, que é objeto de uma lei equilibrada. Por exemplo, na discussão da subsidiariedade ou solidariedade,
A ideia da solidariedade, os países que regularam, permitindo atividade de fim e atividade de meio, fizeram com regulação solidária, responsabilidade solidária, dando na relação de contrato condições objetivas para a empresa contratante fiscalizar o cumprimento da responsabilidade. Então, se ela não fiscaliza, ela assume a responsabilidade, mas ela tem, pela lei, possibilidade de fiscalizar a empresa contratada. Hoje a lei não permite, mas a nova lei deveria permitir. Então, a solidariedade é, na verdade, uma responsabilidade decorrente da ausência dela não ter fiscalizado. Porque se ela fiscalizar, ela pode reter recursos para complementar. Ou seja, tem uma série de regras, por exemplo, no projeto que está no Senado, que obriga a empresa contratada a prestar conta para a empresa contratante. Se a contratante não fiscalizar, ela é responsável. Então, a solidariedade não é um mecanismo automático, ela, na verdade, dá à empresa contratada uma série de recursos para fiscalizar bem o contrato. Dá também, de outro lado, desculpa, a proteção sindical, o direito. Bom, o direito na relação de trabalho é dado pela lei, e a lei dá ao sindicato o poder de complementar o direito do trabalho. A terceirização, na verdade, quebra a representação sindical. Vamos pegar um vigilante de banco, no passado era um bancário, tinha o piso de bancário. Na hora que ele vira um terceiro, ele vira um prestador de serviço de segurança, não é mais bancário. Ele muda o de piso dele é 30% do piso de um bancário. Bom, ele reduziu o custo. A representação sindical foi quebrada. Naquela unidade, aquele trabalhador não tem mais a representação da proteção sindical dada pelos bancários. Tem uma outra proteção sindical. Bom, ao fazer uma regulação, você está mexendo no quem representa, quem é representado, no processo de negociação e no objeto, simultaneamente. Então, ao pensar uma regulação, você tem que pensar as três coisas para dar um novo equilíbrio. Se os trabalhadores vão ser terceirizados, nenhum problema, desde que os sindicatos bancários não representem. Na nossa visão, não tem problema, desde que sejam os bancários que representem os trabalhadores que trabalham em banco. Se é de uma empresa terceira ou não é, nenhum problema. Aí não tem problema. Agora, se a gente disser, não, a proteção vai ser dada por um outro sindicato, de uma outra maneira, no limite, na estrutura sindical, você pode ter uma reforma sindical por dentro desse projeto. Como esse projeto também faz uma mini-reforma tributária. Ele não proíbe quarteirização. Nós vamos entrar na questão fiscal. Mas queria antes ouvir o pastor sobre essa questão da representação sindical. Se, de fato, na sua visão, a sua visão coincide ou diverge desta visão do Clemente. O que é o rumo da economia moderna? O rumo da economia moderna é da fragmentação. Você fragmenta a produção, você fragmenta o comércio, fragmenta os serviços, porque as tecnologias modernas permitem a fragmentação. Então, dentro de um mesmo setor, digamos assim, determinadas atividades começam a ser feitas por um outro grupo. Por exemplo, ele deu o exemplo aqui do segurança. Segurança passou a ser uma atividade que não está dentro do expertise do banco. O banco não tem condições para treinar um segurança, para armar um segurança, para fiscalizar um segurança. Mas tem uma empresa que é capaz de fazer isso com toda a segurança, para ser redundante, e com qualificação. E dentro desse espírito da fragmentação na economia moderna, isso passa a ser um serviço prestado para a primeira. Se isso vai ser pior ou melhor que o bancário, isso é irrelevante, porque ele não é bancário. Ele não vai mais fazer serviços de bancário. O próprio bancário hoje está tendo uma transformação muito grande naquilo que ele faz. Muitas coisas que ele fazia hoje foram terceirizadas para o caixa eletrônico, não para uma pessoa, mas foi terceirizado para a tecnologia. Então, um jeito de você querer brecar isso aqui, essa diversidade sindical, é inerente à sociedade moderna e à economia, não tem jeito. Mesmo porque há entraves até da Constituição, nós temos que mexer na Constituição para poder fazer esse cruzamento, digamos, de um sindicato negociar pelo outro sindicato. Mas isso cai dentro do campo da reforma sindical, que é muito necessária no Brasil hoje. Mas eu não vejo também, o Clemente está dizendo, que custo é o único fator. Não é o único fator. Custo é um dos fatores, mas há outros fatores, e esse exemplo de segurança esclarece bem. Queria pegar esse fio, porque há uma tendência a identificar terceirização com terceirização
de serviços de limpeza, comida, etc. Né? Mas terceirização vai além para, digamos, terceirização de atividades com maior nível de especialização. Queria um pouco, voltamos depois às interpretações diferentes sobre o fenômeno, mas um pouco caracterizar no Brasil o que tem acontecido. Quer dizer, há predominantemente uma terceirização desses serviços de menor remuneração e menor especialização, ou também a outra terceirização ela avançou de maneira importante. Qual é o quadro? Eu diria que você tem o fenômeno da nova organização da produção, pela fragmentação que o Pastore fala, que é algo que se observa, ela tem criado relações entre empresas cada vez mais complexas. Empresas que tentaram caminhar para uma terceirização e para uma especialização revertem, porque veem que não conseguem manter a qualidade que queriam, né? O banco vai terceirizar uma atividade, ele tem que treinar a empresa que ele está contratando, na verdade, o que está transferido é custo, por exemplo. E agora tem outras vezes que ele contrata uma empresa especializada e que faz toda a diferença. Tem, além da redução de custo, porque ele não tem aquela expertise, a empresa contratada remunera melhor, apesar de ter uma redução de custo, porque a empresa contratante deixa de fazer aquele gasto que ela não tem pela expertise que a empresa contratada tem. Isso é virtuoso e não há problema em relação a isso. A nossa questão é que o que chega na sala da justiça, o que aparece no conflito da greve, são justamente as situações que não visam esse objetivo, que são de precarização, e que não são poucas. E nós estamos dizendo, se as empresas querem segurança, nós temos que regular isso para que isso não aconteça desse jeito. Para fazer isso, tem que ter uma lei que oriente e que dê proteção adequada. Isso inclui a proteção sindical. Porque uma das formas de precarizar é quebrar a proteção sindical. Nenhum problema da empresa contratar o vigia do banco. Por que o vigia do banco tem que ser representado por um outro sindicato que não seja dos bancários? Então, necessariamente, uma boa regulação vai exigir também uma mudança na organização sindical. É evidente que vai. Como vai exigir também no processo de negociação. Agora, os sindicatos, faço a pergunta para o pastor e depois volta para você. Os sindicatos insistiram muito na ideia de que não se deveria permitir a terceirização das atividades fins. E o argumento contra esta posição é de que hoje não se pode mais fazer essa separação entre atividades fins e atividades meios. Me parecia que o sindicato, ao procurar fazer essa diferenciação, tentava evitar a terceirização como, digamos, estratégia de precarização, de redução de custos. Faz sentido essa diferença hoje entre atividade meio e atividade fim? E haveria algum mecanismo que permitisse, digamos, evitar a terceirização como simples estratégia de redução de custo de precarização? Mundialmente, Sérgio, os sindicatos laborais combatem terceirização. Não é só do Brasil, não. Por quê? Devido a esse fator que o Clemente falou. Você terceiriza uma atividade, de repente, o filiado do meu sindicato vai ser filiado de um outro sindicato. A minha contribuição sindical vai mudar de mão, sai da minha mão, vai para a mão do outro. A briga está instalada aí aqui no Brasil, mesmo porque a contribuição é compulsória. Mas no mundo inteiro, o sindicato laboral não gosta de terceirização. Agora, a fragmentação, ela existe com terceirização, sem terceirização. Isso ninguém para, ninguém mexe. Isso aqui é do processo tecnológico. A Toyota do Japão, ela tem 500 fornecedores diretos. Esses 500 fornecedores diretos têm 2.500 fornecedores indiretos. E essa é a rede de produção da Toyota. E é com isso que ela tem eficiência, que ela reduz custo de produção e que ela pode vender um carro por um preço muito atraente e que é campeão de vendas no mundo inteiro. Isso aqui é do processo. E dentro dessa rede você não separa o que é meio e o que é fim. Não há a menor ideia para o japonês de pensar o que é meio e o que é fim. O que interessa para ele é garantir condições de trabalho adequadas para os trabalhadores, porque é isso que importa, e ter eficiência. Aqui no Brasil, com esse negócio de meio e fim, eu visitei muita empresa na minha vida
em que ela respeitava direitinho a súmula do TST, só estava terceirizando a atividade e meio. Só terceirizando a atividade e meio. No entanto, o trabalhador da contratada, na hora do almoço, sentava numa sarjeta debaixo do sol para tomar um almoço, enquanto o empregado da contratante estava num restaurante de ar-condicionado. Estava respeitando a atividade meio. O importante não é distinguir meio e fim, o importante é garantir a proteção dos trabalhadores, tanto da contratada quanto da contratante. Mas aí, digamos, o movimento sindical não tem um ponto, porque, digamos, é óbvio que o sindicato dos vigias de banco é muito mais fraco que os sindicatos bancários. Né? Você havia mencionado antes que seria necessário haver uma mudança na Constituição, uma reforma sindical para lidar com esse tema. Não seria mais razoável que, em vez de tentar lidar com esse tema, fazendo uma distinção que aparentemente não é possível de ser feita entre meios e fins, se buscasse essa proteção aos trabalhadores, mexendo na estrutura sindical? Qual é a opinião de vocês sobre isso? No projeto, por exemplo, que está no Senado, o esforço que foi feito foi de tentar achar uma alternativa que permitisse uma regulação para uma situação onde que é muito difícil fazer essa distinção. Fundo, a distinção entre meio e fim é dizendo, tem um limite. Fundo, a discussão é, tem um limite. Qual é o limite? E é isso que a lei tem que claramente colocar. Qual é o limite? Mas, aparentemente, traçar o limite, fazendo essa distinção, você entra num problema insolúvel. O limite é quê? O limite é a precarização, o limite é a fraude, o limite é as empresas idôneas e limite. Então, quais são os limites para que você, tendo essa situação, não aconteça? Ele deu outro exemplo da tua. Vamos pegar a Petrobras. A Petrobras tem 90 mil trabalhadores diretos, 290 mil trabalhadores indiretos. Todos prestadores de serviços à Petrobras. E a indústria de petróleo no mundo inteiro tem essa proporção. Então, nessa proporção, você vai lá e olha, existe o mesmo nível de conflito? Provavelmente não. Por quê? Porque tem processos de contratação que dão ao trabalhador da empresa terceira proteção sindical, direitos garantidos, proteção ao direito do trabalho e a empresa gere bem aqueles contratos. Se não tem conflitos que aparecem, é porque de alguma forma aquela regulação foi bem feita. É disso que se trata. No mundo todo, observa-se que, em muitas situações, a terceirização visa a precarização. O sindicato entra intervindo para evitar com que isso aconteça. No caso brasileiro, nós estamos dizendo o processo requer uma regulação, porque do jeito que está, ninguém tem segurança. É evidente que, para dar conta desse processo, necessariamente exige mudança na organização sindical, que hoje tem limites, mudança na relação entre as empresas contratantes e contratadas e requisitos para garantir que os contratos tenham validade quando elas se estabelecem. Agora, no Brasil, nós temos, por exemplo, pela lei, a possibilidade de vender gente. Empresa de alocação de mão de obra é permitida no Brasil. É quase que uma transposição de um século atrás do direito a vender gente. Nós podemos vender. Você contrata o que você quiser. Então, na legislação que está no Senado, tem um parágrafo dizendo é proibido empresas de intermediação de mão de obra. Ponto. Essas empresas são fraudulentas. Prestação de serviço é outra coisa. Eu não vendo gente. Eu vendo um serviço especializado. Essas devem existir, pode existir com essas regras. Então, a lei tem que ser clara, dizendo isso nós não aceitamos mais. Esse tipo de coisa não aceita. Essa lei que está colocada aqui não trata disso. Eu acho que o Clemente está lendo uma lei diferente daquela que eu li. Eu não estou vendo na lei aprovada que pode vender gente. Onde é que está escrito que pode vender gente? Só para evitar, digamos, os slogans que às vezes mais obscurecem que iluminam. Quer dizer, vender gente é a questão, digamos, de empresas dedicadas exclusivamente à intermediação de mão de obra. Não é isso. Exatamente. Terceirização na lei é o seguinte, é a contratação de uma empresa que é contratante por uma empresa contratada. Então, uma empresa contrata uma outra empresa, não contrata pessoas, contrata uma outra empresa que vende para realizar um trabalho determinado e específico, que tem um projeto. Esse empregado dela, da contratada, ele é registrado pela CLT e tem as proteções trabalhistas lá como empregado da contratada. Ela não está vendendo gente, ela está vendendo serviço que vai ser executado por um empregado dela. Então, o Clemente usou a palavra precarização umas 10 vezes, não usei nenhuma vez, né? Porque precarização
Pode ocorrer com terceirização, sem terceirização, com trabalho temporário, sem trabalho temporário, com trabalho rural, sem trabalho rural. Pode ocorrer de qualquer maneira. Se você pegar, por exemplo, um médico hoje que tem a carteira assinada em 5 hospitais, está formal, protegido, mas não é precária a vida dele? Trabalhar em 5 hospitais? Ou um professor que tem que trabalhar em 5 escolas diferentes, não é precário? Então, precisamos tomar cuidado com essas palavras, sabe? O Clemente está usando precarização como sinônimo da terceirização. E não é bem assim. As pesquisas mostram, inclusive, que as diferenças salariais não são absurdas, como muitas pesquisas indicam, outros estudos indicam. Quando você compara profissão com profissão, porque você não pode comparar a média dos terceirizados com a média dos não terceirizados, porque a média do terceirizado vai ser muito influenciada pela faxineira, pelo segurança, que tem salário muito baixo. Sim. Você tem que comparar faxineira terceirizada com faxineira não terceirizada. Os estudos mostram que a diferença é irrisória. Em muitos casos, até invertida. Um vigilante ganha mais como terceirizado do que como trabalhador direto. Uma faxineira ganha mais como terceirizado do que no trabalho informal, que é a categoria que tem mais informalidade do que é empregada doméstica. Uhum. E hoje ela está trabalhando como contratada numa empresa. Enfim, eu acho que precisamos tomar um certo cuidado aí com essas palavras, sabe? Eu entendo bem, eu respeito bastante a posição do Clemente, mas isso aqui, para esclarecer o telespectador aqui, é dizer o seguinte: terceirização é a contratação de serviços e não de pessoas. Sabe quem contrata a pessoa? O trabalho temporário. Mas é uma outra regra e também é protegido. Com toda a CLT. Mas existe, digamos, legislação hoje que dá amparo a empresas dedicadas exclusivamente à intermediação de mão de obra? No Brasil. E a lei que foi sancionada pelo presidente Temer não trata desse assunto. Não trata disso, não trata de pejotização, não trata de quarteirização, ou seja... Então vamos a esse tema que você levantou, digamos, que tem implicações fiscais também. Quer dizer, o famoso risco de pejotização, ou seja, que a empresa use a terceirização como uma forma de transformar os seus funcionários em PJ para reduzir os seus custos e, evidentemente, que isso tem implicações do ponto de vista da arrecadação fiscal em geral e da previdência em particular. Há precarização fiscal nesse projeto ou não? O projeto simplesmente não trata disso, ele autoriza todo esse tipo de coisa. Na nossa visão, uma legislação adequada deveria colocar limites ou proibir coisas. Proibir, por exemplo, quarteirização generalizada, ou quando a empresa contratada... O que é quarteirização? É quando a empresa contratada terceiriza para uma outra parte do serviço para a qual ela foi contratada. Grosso modo, é como quando o sujeito aluga um imóvel e subloca esse imóvel. Exatamente. Eu fui contratado para fazer um serviço especializado e a minha empresa subcontrata uma outra empresa para fazer parte desse serviço especializado. Né? Bom, a legislação tem que proibir, ela não consegue proibir. Agora, ela pode colocar responsabilidades. No projeto que está no Senado, tem responsabilidades diferenciadas para contratante e para contratada. Pejotização, lá claramente coloca limites para que uma empresa transforme parte da sua força de trabalho em pessoa jurídica, coloca limites. Lá, a lei proposta no Senado diz claramente, é proibido empresa de alocação de mão de obra. O que pode existir é a empresa que presta serviço. Você contrata serviço, não contrata pessoas. Hoje, a empresa contratada está sendo contratada para alocar 4 profissionais lá. Não há projeto especializado nenhum, não há nada. Então, o que aparece como problema na justiça? São esses casos. Os bons casos, que não geram problema, não vão para a justiça. Agora, a justiça tem milhares de processos todo ano com esse problema. E é disso que nós temos que tratar. Se eles fossem minoritários, nós não estaríamos tratando o problema, porque ele existiria na margem, mas ele não existe na margem. Hoje, a justiça talvez tenha como predominância em processos na justiça problema de terceirização. Pastor, eu queria te... Esse problema do PJ merece uma análise. Viu? Então, por favor. Porque o Clemente tem toda a razão. Hoje em dia, independente de terceirização, há muitas empresas que elas contratam uma outra empresa com 4 profissionais, como ele falou, e colocam esses 4 profissionais ao lado dos seus empregados, com vínculo empregatício, fazendo exatamente a mesma coisa que os empregados, na mesma jornada, sob a mesma chefia e com salários diferentes. Isso é fraude.
Isso é fraude perante a legislação trabalhista. E continuará fraude com a lei da terceirização. Ela nem melhora nem piora. É a mesma coisa. Depois da aprovada a lei de terceirização, quem praticar isso aqui estará sujeito a uma penalidade pesada, porque a empresa vai ser condenada a estender o vínculo empregatício para todos aqueles empregados que supostamente eram de uma empresa prestadora de serviços. Isso não mudou nada. É fraude hoje e será fraude amanhã. Isto, sabemos todos, graça pelo mundo do trabalho. É verdade, é muito comum. Mas aí, digamos, não é um problema da disciplina legal, é do enforcement, da aplicação. Não é da terceirização. É que no caso, as empresas que fazem isso consideram que a legislação deveria dar proteção a esse tipo de relação. Nós estamos dizendo, não vai dar hoje, porque ela não trata, aparentemente na liberação geral, alguns estão dizendo, inclusive essas coisas estão liberadas, nós estamos dizendo não, porque é fraude, vai continuar sendo judicializado, colocando na justiça, o sindicato brigando, fazendo greve, portanto não pacifica. Uma legislação deveria de alguma forma deixar claro que essas situações não vão ser permitidas, né? E portanto deixar claro que mas isso já está na CLT, não pode, isso não é permitido, de jeito nenhum. Mas as empresas e na lei aprovada tem lá, se você caracterizar vínculo empregatício, está na lei nova aprovada. O que ela faz? Ela repete aquilo que está na CLT, não é coisa nova. Uma legislação que trata do problema vai pegar essas situações e vai dar clareza legislativa, clareza jurídica de que essas situações não são permitidas. E quando elas existirem? Porque pode existir uma pessoa jurídica, pessoa altamente especializada. Bom, é um serviço, e você caracteriza como serviço. De que jeito? De que maneira? Então, de alguma forma, você dá garantia que as empresas, ao contratar aquele serviço, o fazem de maneira adequada. Certo? Agora, a legislação não tratou disso. É uma legislação de 20 anos atrás, proposta, que não incorpora o conflito que está presente hoje. Uma legislação moderna deveria pegar esse problema e dar uma regulação, dizendo podemos ter relações de trabalho e entre empresas que respeitam os direitos e que não geram o nível de conflito e de insegurança que estão postos. Eu acho que, do jeito que está, os problemas não vão ser pacificados. Pode, inclusive, agravar, porque a reincidência do problema vai exigir mais ação da justiça, tem questionamento da constitucionalidade da lei, ou seja, o problema não foi resolvido. Se há uma lei que não pacifica um problema, me parece que ela não tratou da resolução do certamente, só incorporar uma pergunta de um dos internautas, o Marcelo, na verdade, o Einstein Nascimento. Com esse nome, eu não posso deixar de fazer a pergunta em hipótese nenhuma. E queria que você fizesse o seu comentário, que acabou de ser dito pelo Clemente, mas na linha aqui da pergunta desse internauta, numa perspectiva comparativa, quer dizer, quais são as boas experiências de terceirização e as más experiências de terceirização no mundo, que deveriam servir de parâmetro para o caso brasileiro? Veja, há determinadas circunstâncias ou atividades em que terceirizar é um desastre, é muito desvantajoso. Uma empresa, por exemplo, que terceiriza, desconsiderando a questão da segurança das informações que ela tem, seja sobre o processo produtivo, seja sobre clientes, por exemplo. Isso é um perigo muito grande, isso aqui. Ou uma empresa que terceiriza, achando que só porque ela está reduzindo o custo, ela vai ter a qualidade que ela precisa na sua produção, e não vai ter essa qualidade, ela deu um tiro no pé. É desvantajoso você terceirizar quando não há qualidade. Ou então, quando você terceiriza, e isso, a tarefa é executada por uma empresa de má reputação que compromete a imagem da contratante, que coloca a imagem da contratante perante os consumidores de uma maneira muito feia, muito negra. Isso é uma desvantagem. Outra coisa, terceirizar sem levar em conta, por exemplo, os custos ocultos que tem ali, ou seja, uma contratada que não respeita a legislação trabalhista e previdenciária, é um risco muito grande. Então, há muitas situações em que é vantajoso terceirizar. Agora, a quem compete julgar se é vantajoso ou desvantajoso? É a empresa, não o juiz. O juiz não tem condições para tomar essa decisão. E hoje é o juiz que toma essa decisão. O juiz não tem condições de tomar esse tipo de decisão.
É isso aí que a lei está dizendo. Ó, você contrata, e aqui, complementando o que o Clemente falou, a lei tem uma novidade. Ela diz o seguinte, olha, o contrato de terceirização tem que ser por escrito e tem que ser redigido e estruturado da seguinte maneira, com uma série de requisitos, que é a respeito do serviço que está sendo contratado. Então, esse foi um passo que tem que especificar. Eu, sinceramente, aconselho os empresários a tomar muito cuidado com a terceirização que já vem fazendo e com a terceirização nova que vem fazer. Tanto uma como outra tem que estar muito bem estruturada num projeto especificado nos detalhes, para que não fique o tal PJ trabalhando ao lado de um outro que é com vínculo empregatício. Eu penso que as empresas terão que tratar esse contrato de terceirização como os engenheiros fazem o memorial descritivo. Eles descrevem até a cor da maçaneta. Tem que colocar absolutamente que é um serviço específico, é determinado, vai ser executado por uma pessoa que tem a qualificação para executar isso, que tem prazo, que tem começo, meio e fim, que tem um valor e que vai ser feito dentro da empresa ou num local que ela determinar. É diferente. É uma coisa que dá muito mais trabalho para fazer, fica mais caro, mas fica mais seguro, tanto para a empresa quanto principalmente para o trabalhador. Clemente, eu queria que você retomasse essa questão, digamos que a mim não ficou clara ainda, de qual é o risco que tem para a Previdência, o risco fiscal que tem. E vou pedir que você responda aqui a uma pergunta de um internauta, o Cardim Rio, que me pergunta se a nova lei não conflita com os artigos 3 e 4 da CLT. Como eu não tenho a menor ideia do conteúdo dos artigos 3 e 4 da CLT, eu jogo essa batata aqui. Então, Cardim, você vai... São os artigos que se referem à relação de emprego, que define a relação de emprego. São esses artigos aí que está mencionando aí. E aparentemente não conflitam porque a lei diz que o terceirizado, né, é regida a relação de trabalho dele pela CLT. Então, tá certo. Obrigado, pastor. Mas volto à questão, digamos, de onde é que está o risco fiscal do projeto? Olha, antes de entrar exatamente nisso, só para lembrar uma coisa importante. A gente está falando muito da relação de terceirizados entre empresas. Nós estamos esquecendo que o principal problema de conflito, no caso brasileiro, é da terceirização no setor público. São governos municipais, estaduais e governo federal contratando prestação de serviço e uma situação dramática em muitos lugares, onde, de forma sistemática, as empresas contratadas dão calote no governo e no local e nos próprios trabalhadores. Então, Agora, isso no legislativo, no judiciário e no executivo. Isto já é assim. Já é assim, é um problema estrutural. A nova lei deixa como está, melhora ou pior? Ela não altera nada em relação a isso. Ela me diz que é possível, desde que dá alguns requisitos, que eu acho que são extremamente suficientes, né? De capital, de capacidade daquelas empresas, de comprovação da sua expertise, essas coisas todas nem simplesmente não... Deixa eu ver se eu consigo traduzir aqui um ponto de divergência entre vocês. Não há nenhuma divergência com relação ao fato de que a terceirização precisa ser bem feita, bem regulada e obedecer... Claro. A diferença, digamos, Pastore diz, é melhor deixar, digamos, dar o marco geral legal e as empresas se acertam a este respeito. E elas têm incentivos para fazer a coisa bem feita, porque tem reputação, tem marca, tem qualidade envolvidas no assunto. O que você está me dizendo é o seguinte, é melhor regrar isso mais minuciosamente nas leis gerais. Traduzo de maneira razoável a divergência? Eu diria, é importante que se tenha limites àquilo que nós não vamos aceitar. Exemplo, intermediação de mão de obra é inaceitável, ponto. Dizendo, a terceirização precisa ser regulada, dando garantia à empresa contratada a fazer algumas coisas. Fiscalizar a contratante e exigir um contrato padrão com tais condições. Terceiro, garantias econômicas. A contratade e a contratante de que o direito do trabalho vai ser observado. Quarto, regular a empresa contratada. Ela precisa ter enquadramento econômico adequado, seguir legislações específicas no setor que ela presta serviço e ter capacidade econômica de executar o serviço, capital, para executar aquele determinado serviço. Terceiro, quarto,
ela precisa seguir regras. Pega o setor elétrico. A taxa de mortes em empresas prestadoras de serviço do setor elétrico é 5 vezes maior do que a empresa contratada. Por quê? Porque a empresa contratada não tem formação, investimento, equipamento. Bom, ela tem que exigir um padrão de serviço compatível com a complexidade que ela está contratando. Do jeito que está, tem problema e vai gerar conflito. Essa regulação, ela precisa estar clara na lei e dar aos sujeitos, ao sindicato, à empresa contratada e à contratante, responsabilidades. É isso que a gente está propondo. Nós estamos chegando ao fim. Pastor, você acha que tem procedência isso que disse o Clemente? O que hoje tramita no projeto poderia ser uma contribuição positiva? É possível, digamos, uma vez tendo sido aprovada esta lei da Câmara, depois aprovada essa lei do Senado, haver uma espécie de conciliação entre uma e outra lei, de tal maneira a ter uma disciplina legal que responda a essas preocupações levantadas aqui pelo Clemente, ou é desnecessário? Nós estamos criando aqui um temor desnecessário. Eu penso que o básico foi aprovado, que é o que está aí. Agora, se você quiser pôr todas as minúcias que o Clemente menciona, você vai fazer uma outra CLT, né? Vai ser uma coisa tão detalhada, né? Então, muita coisa tem que ficar por conta das empresas e dos sindicatos, né? E outras coisas tem que ficar por conta do mercado, né? Agora, se você pergunta, será que essa lei que foi aprovada pode ser melhorada, digamos assim? Melhorada, digamos, nos pontos, não estou querendo uma discussão inespecífica sobre isso, específica em relação aos temas aqui levantados. Pontualmente, acho que há coisas que você poderia agregar na nova lei e que dão proteções adicionais aos trabalhadores. Por exemplo, você poderia obrigar a contratante a fornecer o seu ambulatório médico e os seus médicos e os enfermeiros num eventual acidente de um empregado da contratada. Exigir isso. Ou então exigir que o empregado da contratada, enquanto estiver prestando serviço para a contratante, que os seus empregados possam usar o restaurante da contratante. São coisas humanas, não é? De dignidade humana. Ou então que ele use o transporte, digamos, que a contratante tem para trazer os seus empregados, que traga os empregados da contratada. Ou então que se faça um fundo para poder suprir isso, que é a preocupação do Clemente, de ter uma contratada que não tem condições, desaparece, quebra. Você tem um fundo, digamos, para garantir as verbas rescisórias, trabalhistas. Há coisas que você pode aperfeiçoar. Você tem uma reforma trabalhista que vem pela frente, essa questão de terceirização é trabalho, é desrespeito ao assunto. Quem sabe disso eu consigo colocar lá. Agora, questão previdenciária que você perguntou, eu acho que o grande temor é o seguinte: se houver uma pejotização generalizada, vai diminuir a verba da Previdência Social. Mas eu acho que isso é uma coisa impossível, inviável, nem se cogita, porque pejotização que vai concorrer com o empregado fixo de uma empresa é fraude. E isso terá que ser penalizado, e é penalizado não só pela Justiça, como os próprios sindicatos são muito alertas em relação a isso. E denunciam. E tem toda a razão de denunciar. Senhores, olha, praticamente esgotamos o nosso tempo. Tem aqui uma última pergunta que mereceria uma outra conversa nossa aqui. Eu vou jogar ela para o Clemente para você dar uma resposta breve, que é a questão, digamos, da reforma sindical. Há um dos nossos internautas, o Marcelo Pio, que faz uma pergunta que, enfim, pergunta provocação, no sentido de que se a preocupação de vocês é da representação sindical ou é com a contribuição sindical. Queria que você passasse rapidamente por esse tema, só para deixar no ar a espécie de gancho para uma próxima conversa nossa, sobre esta questão da reforma sindical. Qual é a posição das centrais sindicais, do DIEESE, não sei se tem uma posição unificada, com relação a esse tema da contribuição sindical e da eventual transição para um outro regime de contribuição voluntária? Olha, o debate da representação, ele deve ser feito adequando as formas de representação, seja do sindicato, do partido, das várias organizações da sociedade, as mudanças que a sociedade faz. Há mudanças no processo de produção, na composição das empresas, e essas mudanças deveriam ser recepcionadas
na estrutura sindical. Há uma crescente ampliação do setor de serviços. Deveria ser recepcionada. A nossa estrutura sindical ainda tem a base industrial predominante. Então, tem mudanças. E essas mudanças têm que ser adequadas às mudanças nas instituições da sociedade. Então, a reforma sindical deveria recepcionar isso. O financiamento dessa estrutura é parte dessa reforma. E cabe aos trabalhadores financiarem a estrutura que hoje representa. Uma reforma pode melhorar tanto a forma como eles financiam, quanto o sindicato presta conta aos seus sócios. Se os nossos acordos e convenções protegem todos os trabalhadores, independente de serem filiados ou não ao sindicato, tem uma forma de financiar. Se os acordos e as convenções só repercutem para os sócios, é uma outra forma de financiar. Portanto, o financiamento tem que estar coerente com o que a gente quer como objetivo. Os empresários dizem, eu quero que o acordo e a convenção proteja a todos, porque isso me melhora as minhas relações laborais no chão da empresa. Ótimo. Então, vamos pensar um sistema que proteja a todos. Lembrando que também os empresários recebem a sua contribuição sindical. Não é? Então, a reforma ela tem que ser uma resposta coerente ao modelo de relações de trabalho que nós queremos que seja o que instrui o processo de produção. Se o modelo está desconectado com as mudanças, ela precisa se conectar. Então, uma reforma é conectar o sistema, que inclui representação no local de trabalho, representação na categoria, representação nacional, acordo no local de trabalho, acordo setorial, acordo nacional. Tem vários instrumentos, várias formas de organização. O sindicato no local de trabalho, a central sindical negociando nacionalmente com uma confederação empresarial. Bom, é uma complexidade que precisa ser repercutida em uma organização. Assunto sobre o qual nós voltaremos aqui. Fica essa promessa na hora. Eu queria agradecer imensamente a participação de vocês. Eu aprendi muito, espero que as pessoas tenham aprendido, gostado. Eu acho que valeu a pena essa nossa hora de conversa aqui. Então, boa tarde a todos. Obrigado. Obrigado pelo convite. Muito bom. Nós temos que receber uma ordem de desmobilização ali. Antes disso, ele tem que ficar parado. Falando, faz fingindo que é normal. Exatamente. Está tudo tranquilo. Pronto.